Vamos lá, 1 Coríntios 13 e o verso 11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Repetido, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, falava como menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa noite, pelo privilégio que terei de mais uma vez compartilhar a tua palavra, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, que agora eu tenha, Pai, condições de repassar para a igreja tudo aquilo que teu Espírito Santo me iluminou, Pai. Eu reconheço mais uma vez a minha total dependência do Senhor. Usa-me conforme o teu querer, segundo a tua vontade. Fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Quem está aqui pela primeira vez, nós estamos falando aqui as marcas de uma igreja saudável. A maturidade é uma das marcas de uma igreja saudável. Ao passo que, pastor Mateus, a imaturidade, ela é uma marca de uma igreja doente, de uma igreja que não está sadia. A primeira mensagem que eu preguei aqui, eu falei, Marcos, uma igreja saudável não é uma igreja que tem uma mega estrutura. Não é. Reconheço que a estrutura é importante. Uma igreja saudável não é uma igreja que tem um louvor profissional. Embora um louvor bonito deve ser uma busca pela igreja. Uma igreja saudável não é ela mais perto da minha casa. Antigamente, Nélio, a gente evangelizava e falava assim, procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje seria uma incendice falar uma coisa dessa, pastor Mateus. Eu estava falando mais hoje, Jesus falando, o Raimundo, vem até, às vezes, quarta-feira, é longe, tá? E tem gente que procura a igreja mais perto de casa, porque é conveniente. Uma igreja saudável, nós estamos abordando aqui, é uma igreja, em primeiro lugar, foi falado aqui sobre comunhão. É uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem coinonia. Porque se tiver divisão, a igreja está doente. Paulo vai dizer nessa mesma carta à igreja de Corinto que a igreja ela tinha todos os dons, mas ela estava inchada ainda. Se está inchada, quando aparece um inchaço no corpo, é porque está errado, tem algo errado no corpo.
A igreja estava doente. Eu falei aqui também que uma das marcas da igreja saudável é a marca do amor. O amor, Rogério. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Anteontem eu tive uma experiência, sabe aquela experiência, Roberto, e parece que Deus está testando você? Foi pregada aqui quarta-feira que a gente não faz boas obras para ser salvo, não. Mas o verdadeiro salvo, ele pratica boas obras. A Bíblia fala, Adriana, que aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, ele clamará e também não será ouvido. Se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou sendo hipócrita, religioso. E o pastor pregou aqui quarta-feira que muitos naquele dia, né, Lourdes, vai falar assim: em teu nome oramos, profetizamos, falamos em língua. E Jesus, ele vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me vestistes. Eu tive preso e não me visitastes. Aí anteontem, pastor Mateus, 2 dias depois de ouvir essa palavra, eu estou chegando na minha loja e de repente vem um rapaz chorando, me mostrou uma receita. E hoje, por causa de muitos oportunistas, a gente acaba às vezes cometendo o erro de generalizar. Por isso eu oro todo dia pedindo discernimento. E ele me mostrou uma receita, chorando e falando assim: a minha filha está doente, eu estou desempregado, o remédio está aqui, pode ir ali na farmácia, custa R$170, eu não tenho, eu sei que é feio pedir, eu sei que tem muita gente que não acredita, mas é a minha realidade. O senhor pode me ajudar? A hora que eu ia falar não, o Espírito Santo imediatamente me fez lembrar da mensagem de quarta: cadê o amor? Você vai fazer igual o sacerdote, passar de largo? Aí eu pensei, eu vou dar uma ajuda, mas antes eu vou pregar o evangelho para ele. Aí eu olhei para ele e falei: você sabia que o remédio é uma medida paliativa, mas eu quero te apresentar uma medida definitiva. Aí ele disse assim: como? Eu falei: você crê em milagre? Ele disse: pai, eu vou chorar. Ele falou: eu sou evangélico, eu creio em milagres, mas até Deus opera milagre, eu estou fazendo a minha parte. Eu comecei a contar o meu testemunho para ele, sem falar que eu ia ajudar ele financeiramente. E ele chorando, e ele começou a glorificar a Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, porque eu falei semana passada que aquele que é imaturo, ele não compartilha. O amor é mais atitude do que palavras. E nós vivemos uma geração que canta: eu amo a Deus, estou apaixonado
apaixonado, eu quero é Deus, mas é da boca para fora. A terceira marca que foi falada aqui é a marca que o pastor Mateus pregou, a perseverança na doutrina dos apóstolos. Tem muita igreja aí crescendo, mas alicerçada em ensinamentos demoníacos, ventos de doutrinas, modismos. E a quarta marca é a marca da maturidade. Esse texto que nós acabamos de ler, Liberto, Paulo disse, encerrando talvez um dos mais brilhantes textos que fala do amor. Ele vai dizer, olha, quando eu era menino, eu falava com um menino, eu discorria com um menino, eu pensava com um menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei de lado as coisas de menino. E eu fui pesquisar, irmã Patrícia. A palavra menino aparece na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto 7 vezes. 7 vezes Paulo vai entregar a palavra menino. 5 vezes apenas nesse versículo aqui. Ele vai usar uma analogia. E aí hoje eu estava lendo Gordon Fee, que é um dos grandes teólogos pentecostais. Ele vai dizer que essa analogia de Paulo, ela significa, olha para mim, que o comportamento, preste atenção, o comportamento de uma época não é apropriado para uma outra época posterior. Eu vou repetir, o comportamento de uma época não é apropriado para outra época. Ou seja, menino é menino, adulto é adulto. Semana passada eu contei aqui algumas travessuras que eu fiz. Elias, eu embriaguei a minha cachorra, Chispita. Eu embriaguei a minha cachorra. Eu fiz muita coisa errada, Elias. Eu já contei aqui, eu vou repetir, porque alguém estava aqui. Eu era o dono do time de futebol, a minha time dava mesada, então da garotada, meu pai nunca foi te dar mesada, eu dava coreada. A minha tia dava mesada. Então eu usava a mesada para comprar uniforme, meião, bola. Eu era dono do time. Eu escalava o que eu queria. Tem até uma série aí que foi passada aí sobre um castor que mandava lá no Rio de Janeiro. Eu era quase um castor. E quando tinha briga no futebol, eu chamava os bons de briga e falava, quebra aquela minha porrada pra mim. Eu não ia não, eu dava coisa de criança. E aí eu fui dar palestra aqui no bairro Rio Branco, tem um camarada de 1,90 m me olhando, eu dando palestra e ele tá lá olhando. Depois ele fez assim. Eu entendi que ele queria falar comigo. No final da palestra, estava no jantar, eu sentei na mesa dele. Ele falou para lembrar de mim, pastor.
Aí eu falei, não sei quem é. Quem você é? Aí bem eles falam, quem bate esquece, quem apanha não. Eu louvo a Deus que você converteu, ele é pastor. O Senhor me mandou dar uma coça em mim. Há muitos anos atrás, coisa de menino. Menino é menino, adulto é adulto. Agora o problema todo, Rosário, é quando adulto está com comportamento de menino. Tem adulto que não cresce. Tem adulto que não avança. Tem adulto que não quer saber de largar a mamadeira. Greg Kinner, ele vai dizer o seguinte: na cultura judaica, preste atenção, na cultura judaica, um menino, pastor Mateus, quando ele completava 13 anos de idade, na cultura judaica posterior, quando o menino completava 13 anos de idade, ele passava por um ritual onde ele ia trocar a toga infantil por uma toga de adulto. No meio dos judeus, isso acontecia com 13 anos de idade. No meio dos romanos, isso acontecia com 16 anos de idade. O menino, ele publicamente, ele abandonava a toga da infância e ele ganhava uma toga de adulto branca, sem adorno, sem tinta. Aquela toga de adulto, sabe, era o sinal que ele, a partir daquele momento, ele era responsável pelos seus atos, e a partir daquele momento ele poderia se qualificar, ele era qualificado para exercer algum cargo na República ou no Império. Quando Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu usava toga de menino. Pastor Mateus gostava dos bananas de pijama aí, também era da nossa época. Tinha até o pijama dos bananas de pijama. Então, imagina ele com a criança usando pijama dos bananas de pijama. Não, quando eu era menino, eu usava toga de menino. Eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas agora eu cheguei a ser homem, eu deixei a toga de menino. E aí eu estava lendo, irmãos, não tem liberdade, não tem como alguém ser saudável se é imaturo. É por isso que eu coloquei aqui, deixando os rabiscos da pré-escola. Quem lembra da pré-escola aí? A gente fazia aqueles desenhos, rabiscos lá, e achava o máximo, Raimundo. Eu tenho desenho lá, eu fiz na minha época de pré, aquele caderninho de atividade. Você achava, a professora colocava lá, lindo, você brilhou. Mas hoje a gente olha e fala, nossa, meu Deus do céu, que coisa feia. A professora mentiu. É necessário deixar os
sabido da pré-escola. Não dá para falar de maturidade com gente madura. As duas coisas estão entrelaçadas. Quem é Milton? O imaturo. O imaturo é alguém que teima em permanecer em estágio anterior. Ele não quer amadurecer, ele não quer avançar, ele não quer progredir, Roseli. O pastor, quarta-feira, perguntou: e você é bode ou ovelha? Você é joio ou trigo? E hoje eu vou dar uma de pastor Mateus. Vira para o irmão que está do lado aí e pergunta a ele: você é maduro ou imaturo? Pergunta aí. Mais um aí, vira para o outro aí e pergunta a ele: você é maduro? Você é imaturo? Agora, irmão, a imaturidade, preste atenção, a imaturidade, ela traz consequências sérias. Você pode repetir comigo? Vou repetir. A imaturidade traz consequências sérias. A primeira consequência séria da imaturidade: quem é imaturo desperdiça a herança. Lembra da parábola, pastor Mateus, do filho pródigo? Ele recebeu a herança antes da hora. Ele antecipou a herança. E o que ele fez? Ele torrou tudo. Por que ele torrou, Elias? Imaturidade. Ele viveu palavras de Jesus. Ele viveu dissolutamente. Eustáquio, tem um provérbio que eu achei hoje, eu estava meditando, que a bênção antes da hora se torna maldição. A bênção antes da hora se torna... Por que nele? E Jesus só começou o ministério com 30 anos. Tem um porquê, veja. Tem gente, um dia o rapaz falou assim comigo, né, na faculdade: o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Porque ele poderia ter feito muito mais, porque ele apareceu com 30 anos. Primeiro, apesar de ele aparecer com 12 anos pregando para doutores, na cultura judaica, Jesus não seria aceito antes dos 30 anos. Tem um processo. Maturidade tem a ver com tempo também. Não existe alguém com 6 anos, 7 anos, falar assim: nossa, que criança madura. Ela pode até apresentar algumas coisas mais maduras do que outras, mas não dá. A maturidade tem a ver com tempo. É claro que só o tempo não significa necessariamente que a pessoa amadureceu. E eu vou falar aqui depois. Mas o tempo, a Bíblia fala, tudo tem o tempo determinado. Agora, olha o filho pródigo. Ele pega tudo fora do tempo.
herança adquirida de maneira gananciosa, fora do tempo, não vai acabar bem. E aí, ô irmã Norinha, ele gastou tudo. Tem gente que não sabe entender os processos da vida. E aí, Carneto, eu estava lendo hoje uma revista, uma pesquisa. Olha o título da reportagem: do luxo ao lixo. Do luxo ao lixo. Ganhadores da loteria que perderam tudo. Sabe o que é mais engraçado, Mateus? Eu li 10, até mostrei para Jorge, eu li 10 ganhadores da loteria que perderam tudo em poucos anos. A maioria, Rogério, menino de 18, 19, 22 anos. Por exemplo, eu coloquei aqui um lixeiro. Um lixeiro ganhou 26 milhões no ano de 2002. 26 milhões ele ganhou, irmã Isabel, quando tinha 19 anos de idade. 8 anos depois, em 2010, Milton. Ô Milton, você com 26 milhões resolveu isso para a vida? Pelo menos 5 anos. O camarada ganhou 26 milhões em 2002. Tudo! Em 8 anos. E agora voltou a ser lixeiro. Como é que pode alguém torrar 26 milhões em 8 anos? Aí ele confessou. Ele gastou com jogatinas, bebidas, festas. Ele falou que tinha noite que ele dormia com 4 garotas de programa. Aí a Júlia regalou o olho assim. Quando eu estava lendo a reportagem, eu mostrei ela. E ele confessou que no auge da vida de milionário, ele chegou a gastar 6 mil reais por dia com cocaína. Olha o que a imaturidade leva a pessoa a fazer. 19 anos, milionário. 27 anos, voltou a ser lixeiro. Perdeu a esposa e agora tinha que trabalhar como lixeiro para sustentar as 2 filhas. Olha aqui, esse aqui eu fiquei, mas esse aqui o senhor vai gostar de ouvir. Ele ganhou 31 milhões de dólares. Esse não é real não, dólares. 31 milhões de dólares. Sabe o que ele é? Pastor. Aí a Jônia até falou, não sabia que pastor joga na loteria não? Eu falei, temos aí que joga também na mesa da virada. Ainda faço promessa, se eu ganhar, eu vou dar ajuda para a igreja. Teve um aqui que me prometeu comprar bote, né? Ali na vida 240, se ganhar, e pediu para olhar. Falei, vou olhar. Eu não vou entrar no mérito, vou deixar para o Mateus, se é pecado, se não é pecado, mas esse pastor, ele ganhou 31 milhões de dólares, perdeu tudo em 2 anos. Olha o nome dele, Billy Bob.
espirituosos. Mas sabe por que ele faliu? Coitado. Ele era orgulhoso. Não. A reportagem fala que ele era muito generoso. Os irmãos começaram a pedir dinheiro emprestado. E ele começou a emprestar. A maioria não pagou. Eu não sei se ele ficou com remorso de ter jogado. Começou a dar dinheiro para instituição de caridade. Distribuiu dinheiro para instituição de caridade. Está na reportagem. 2 anos depois, falido, cometeu suicídio. Aí a Josi até brincou, pelo menos esse aí ajudou muita gente. Mas olha o que a imaturidade ela pode fazer. Tem gente que não sabe esperar o tempo, Eduardo. A bênção fora do tempo torna-se maldição. Eu estava com o pastor Batista esses dias e ele está com 50 anos de idade. Ele falou: se eu pudesse voltar 20 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Porque menino acha que já sabe tudo. Irmãos, eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando essa semana. Tem aconselhamento pastoral que o pastor não sabe se dá conselho, se ora ou se dá chupeta. Aí eu falei, realmente eu não tinha pensado nisso. Tem aconselhamento pastoral que a gente tem que levar, mamadeira, chupeta. A pessoa é tão imatura, que não adianta orar, não adianta aconselhar, tem que dar chupeta para ela. A imaturidade, ela é marca de uma igreja doente. Em segundo lugar, a imaturidade, segunda consequência, a imaturidade faz a gente falar bobagem demais. Quem já falou bobagem no passado? Eu não. Ô meu, pode confessar um pecado aqui. Ainda bem que quando eu comecei a pregar não tinha culto ao vivo. Ainda bem que quando eu comecei a pregar 20 anos atrás não gravava. Porque eu já falei tanta abobrinha pregando no público que hoje tem DVD meu que eu não reproduzi ele. A imaturidade, ela nos faz falar de bobeira atrás de bobeira. Agora, quem é maduro, ele aprendeu com Tiago 1,19. Todo homem seja tardio em falar, pronto para ouvir e tardio em a maturidade nos faz pensar 2 ou 3 vezes para falar. O pastor Cícero, antes de morrer, ele falou comigo: Silas, quem te viu, quem te vê. Eu falei: Cícero, eu estou amadurecendo. A imaturidade faz falar bobagem. E eu falei para me encerrar aqui.
Quando é alguém imaturo? Primeiro lugar, quando tem preguiça de ouvir. A gente está vivendo uma época, o povo não quer ouvir, velho. Não quer ouvir. Tem comichão, tem coceira. É muito difícil ensinar quem não quer aprender. É dificílimo ensinar quem não quer aprender. Tem gente que não quer largar os rabiscos. Tem gente que não quer avançar. Em segundo lugar, eu falei que o imaturo não consegue compartilhar. Em terceiro lugar, eu destaco que quem é imaturo não quer largar o leite. Leite é bom, Elias, mas não pode tomar só leite, não. Você tem que comer carne, tem que comer feijão, tem que comer feijoada. Lá da sua terra, falam comigo aí, forte. Barulho de doido, puxado de bode. Tem que comer tapioca de carne seca. Tem que comer. Tem gente que quer ficar só no leitinho. Irmão, preste atenção. Quando alguém pregar alguma coisa que você não entender, pergunte. Seja Mateus, seja eu, seja Júnior, seja outro, pergunte. Eu não entendi. Porque tem gente que a gente fala, ele não entende bem. Pergunta. Isso é sinal de maturidade. Em quarto lugar, a criança, o imaturo, ele tem dificuldade de discernir corretamente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O imaturo tem dificuldade de tomar decisão. Não sabe o que quer. Ele é muito, como é que eu vou usar a palavra fugindo aqui? Volátil. Eu não tenho gente velho que não sabe o que quer. Amadureceu só na idade, velho. O que você quer? Não sei. Hoje amanhã é outra. É igual a criança dentro da loja, não sabe que brinquedo que quer. O que você quer da sua vida, irmão? Em sexto lugar, e eu vou parar por aqui. Sinal de imaturidade. A criança, ela tem dificuldade de assumir responsabilidade. Você conhece alguém assim? Não fui eu não. Eu. A criança não consegue assumir responsabilidade. Um dia a Lara estava lá com a gente, só a Lara lá, achou que foi você lá. Eu não. Eu estava lendo a história do pastor no livro do Tom Allen, Raimundo. A mãe chamou o menino e mandou o menino varrer o terreiro. Enquanto o menino Nélio estava varrendo o terreiro, o pastor chegou. O terreiro era no fundo da residência. O pastor chegou pela frente. O menino não sabia que o pastor chegou. O pastor entra e senta na sala.
De repente, o menino vê um ratinho passar no terreiro. E ele resolve matar o rato. E vassourada vai, vassourada vem, e ele dá uma vassourada, o rato pega no rato, o rato custa morrer. Depois de muito tempo, ele conseguiu matar o rato. Aí diz que ele pegou no rabinho do rato morto. Ele não sabia que o pastor estava na sala. E ele entrou dentro da sala todo alegre para contar para a mãe o que ele tinha feito. Mamãe, mamãe, olha o que eu fiz. Mamãe, olha o que eu consegui. Quando ele entra, ele vê o pastor. Aí disse que ele tremeu todo e falou assim: pastor, ele foi para o céu ou para o inferno? Mudou a conversa na hora. A criança não consegue assumir as suas responsabilidades. Tem extrema dificuldade em assumir a responsabilidade. Irmão, falou, falei. Não falou, não falei. Ontem eu preguei em Marcos. De manhã lá onde você estava, e à noite eu preguei num outro evento de jovens. E eu falei, Patrícia, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Amadureça, irmão. É hora de deixar os abismos da pré-escola. É hora de avançar. Outro sinal de imaturidade, para me encerrar, e falta 6 minutos. Outro sinal de imaturidade. Na carta aos Efésios, Paulo disse assim: não seja como menino, levado pelas ondas do mar, de um lado para outro. O objetivo, segundo Paulo, é que não sejamos mais crianças, levados para o outro lado pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de pessoas que induzem os incautos aos erros. Tem pessoa que qualquer onda ela está pegando. Ela vem da igreja aqui, quando começa a apertar demais, vai estar lá, porque lá tem outra onda. É outra vibe hoje. É outro modismo. É outra campanha. Não tem raiz, Heriberto. É jogado para lá e jogado para cá. Por isso eu falei aqui na reunião, tem que ter identidade. Irmãos, a gente não pode engolir qualquer coisa, não. Isso é sinal de imaturidade. Ninguém aqui pode reclamar o falta de ensinamento. Ninguém. Aqui não tem pregação seletiva, não. Isso pode, isso não pode, não. A gente só não pregou mais porque não tem mais culto, mas aqui tem ensinamento. Ninguém, Heriberto, pode chegar e falar: eu não sabia, eu sou neófito na fé. Não, você sabe. Vamos deixar os abismos da pré-escola, irmão. Vamos deixar. Deixa de ser menino, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos avançar, vamos vestir a toga de adulto.
Quando eu era menino, eu falava como menino.